O diabo vem com sapatinho de algodão, o diabo vem. Tem uma hora lá que desce uma que a Daiane, que está segurando o celular e conhece muito bem, que é a Maria Molambo, que é aquela que vem entregar só os podres da vida das pessoas, né? A Molambo vem com o corpo todo molango. Ela tem, parece que os ossos quebrados. E ela vem e começa a entregar tudo da vida das pessoas. Eu te vi jogando na loteria. Eu te vi assistindo Seleção Brasileira hoje à tarde. Que é um espírito preocupado, né? É um espírito dedo duro, né? É um gigante que provavelmente era um dedo duro nos tempos de Noé. Por certo, era um espírito que naquela época ia lá e falava: aquele velho está construindo a arca, está construindo a arca. Era um dedo duro. E aí, nessas entrevistas, é muito dito assim: cala a boca, porque você é o pai da mentira, não vem me enganar. Quer dizer, enquanto está falando alguma coisa que é produtivo para o pastor ou para a igreja, continua. Falou alguma coisa que dá prejuízo, cala a boca que você é o pai da mentira. Isso aconteceu com o Davi Miranda, antes de morrer, não sei se vocês viram, eu passei ao vivo. O Davi Miranda um dia perguntou, porque o Davi Miranda passou 40 anos dizendo assim: onde você foi curado, irmão? A igreja Deus e Amor, bate palma para Jesus. Passou 40 anos dizendo assim: como é teu nome, demônio? Exu das trevas. Você gosta da igreja Deus e Amor? Não. Você gosta do Davi Miranda? Odeio. Por quê? Porque um homem de branco está com ele. Não é assim? A vida inteira foi assim. Um dia depois de 40 anos, tá aí no YouTube. Aí ele, como é que é teu nome? É Maria Padilha, sei lá. Você gosta da igreja Deus de Amor? Eu amo. Eu amo essa igreja. Você é o pai da mentira. Não funcionou. Tá que nem a Sol lá, né? Tô passando uma esponja na tua cabeça. Se concentra aqui, demônio. Eu tô com pressa. Arcanjo Miguel. Aí ela pega aquele pênis de borracha que ela tem lá. Aquela espadinha lá. Quanto é que custa aquela espadinha? É verdade, quanto é que custa aquela espadinha? 1777 a espadinha para expulsar o demônio. Oxa vida, 1777 reais. Eita vida. Ali no sexy shop você compra por... Fazer o quê? Estamos bloqueados, velho. Já estamos bloqueados mesmo. Olha o medroso ali, ó. Você tá devendo lá, né? Ogum. Não tá devendo tudo, só Ogum. A Branca de Neve. Ai, Jesus amado. Vamos mais. Então, assim, a ideia que se tem é que o diabo, ele é, os demônios são, né? Aliás, cabe aqui uma observação, né?
em matéria de exorcismo. Eu vou desenhar porque nessas horas vale mais o desenho que minhas palavras. Dá um zoom máximo aqui. A gente está na Terra, aqui. Eu já vou fazer assim para o pessoal da Terra plana não me dar problema. Acho que é muita pancada, né? Já tá ficando bom. Assim, ó. Estamos na Escola X aqui. Oi. Fala. Não, mas você sabe que se vocês registrassem aqui hoje, a linguagem evoluiu muito, né? Então, se vocês registrassem esse momento, vocês colocariam lá, sei lá, kkkk, ou colocariam entre aspas, eles riram muito, né? Mas há 2000 anos, quando eles conviveram com Jesus, não tinha essa linguagem aprimorada. Muitas coisas foram adulteradas, mudadas para deixar o texto mais sério. Talvez até tivesse alguma coisa, riram muito. Mas tiraram para deixar a coisa séria, para vender, né? Mas se você observar as entrelinhas, Jesus é muito humorístico. Demais, né? Como eu já falei tantas vezes aqui, ele chegar e dizer assim, olha, orem para que ele não venha no sábado. Quer dizer, isso é de uma ironia absurda, né? É óbvio que ele está zombando da cara deles, né? Então vamos mais. Gente, imagina um exorcismo. Estamos aqui na Escola X, nós todos. No submundo, essa é a ideia evangélica. Agora no magma aqui, ó. Terra redonda. O inferno. Aí, segundo a missionária horária, que teve lá 15 vezes, e o Adão de Campos, tem muitos departamentos lá no inferno. Tem um abismo, mas o seio de Abraão que era aqui, Jesus pegou tudo isso daqui e levou com os anjos para cima no paraíso. Essa é a ideia infantil. E no inferno tem vários departamentos, um deles é a sala de reuniões, e aqui tem a mesa, ó, de Satanás. Uma mesa negra. E aí Satanás está aqui, ele chama os espíritos principados que ficam nos ares e aqui na terra, e ele chama para prestar conta com ele. Aí em matéria de satanologia, você pergunta, Satanás é onisciente? Não. Só Deus. Só Deus vê tudo. Muito bem. Por isso que tem que orar em línguas. Mas as línguas não são dos anjos? E ele não era um anjo caído? Porque quando você ora em línguas, você diz, essas línguas são o quê? Língua dos anjos. Mas se essas línguas são dos anjos e você ora em línguas, você ora para que ninguém saiba, inclusive principalmente Satanás, para que você fale em mistério com Deus e só Deus saiba. Então ninguém na Assembleia de Deus sabe, ninguém na congregação cristã sabe, os demônios não sabem, o diabo principalmente, que é o principal que não pode saber, mas Deus sabe. Mas Deus sabe, e o diabo também. Porque o diabo era o líder, o querubim ungido, chefe, tão poderoso em suas articulações, que ele levou consigo 1/3. Então ele falava todas as línguas dos anjos. Então eu não sei se os idiomas dos anjos mudaram,
Evoluíram. E Satanás ficou atrasado, não fez um novo curso da Wizard. Não é verdade? Pararam para pensar? Aí na Umbanda também fala em línguas, viu, Dayana? Mas lá faz sentido, porque daí fala em línguas, porque os anjos estão lá, os espíritos estão lá falando em línguas. Aí faz sentido, né? Não está escondendo nada, né? Está falando com eles. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que Satanás, além de não onisciente, ele também não é onipresente. Olha que interessante. Porque a Bíblia fala lá em Jó, capítulo 1, que Satanás foi e se apresentou diante de Deus com os filhos de Deus. Então, se ele foi e se apresentou diante de Deus, é porque ele não é onipresente. Entenderam isso? Ou não? Vamos entender. Satanás caiu como um raio. Quem cai como um raio não é onipresente. Muito bem. Voltando à onisciência satanológica, era importante também na época que vocês orassem em silêncio dentro do metrô, do ônibus, do carro, na rua, para orar em segredo com Deus. Porque talvez você está me ouvindo agora dizendo, eu sou batista, fui presbiteriano, metoriano, não falava em língua não. Mas você tinha que orar em segredo. Lembra? Os pastores diziam para você, fala em silêncio. Porque o diabo, não sendo onisciente, não sabe os seus pensamentos. Fala igual o Mário Cortella agora. Não é assim? Ele não sabe os seus pensamentos. Olha que coisa interessante, aí eu posso pensar à vontade. Mas ao mesmo tempo os demônios têm algumas flechas. Aqui no inferno tem uma seção que eles fabricam arcos e flechas. Aqui nesse cantinho aqui, ó. E essas flechas, da onde surgiu até a ideia do cupido, né? Vocês já viram o pastor que expulsa demônio com flecha? Quem já viu? Na internet, né? A hipnose. Aí, os demônios ficam jogando dardos inflamados. O que são esses dardos que você aprende na igreja? Tem que me segurar, me ajuda aí. Esses dardos são para entrar nos seus pensamentos, para colocar maus pensamentos. E aí eu fico aqui tentando entender, né? Como é que o diabo, não sendo onisciente, não sabendo o que pensamos, tem o poder de colocar pensamento na cabeça e não pode acompanhar? Então ele joga o pensamento, joga umas imagens, às vezes você está orando, vem umas imagens estranhas na cabeça e você diz, sangue de Jesus tem poder. E quando você fala isso, as imagens desaparecem, porque você está vencendo os dardos inflamados do maligno. Acontece que ele não tem poder de ler a sua cabeça. Até o Elon Musk já tem esse poder. Você vê que o Elon Musk é muito mais poderoso do que Satanás, né? Porque o Elon Musk diz que telepatia vai acontecer logo, logo, né? Com o botão dele. E o interessante, aliás, é uma coisa engraçada, ele vai levar 300 para Marte, vão para a Lua, já estão pesquisando cada vez mais as profundezas do oceano, mas não tem nenhuma missão para o inferno, né? Que é bem mais perto. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte.
Se ele não sabe os pensamentos, como ele tem poder de colocar pensamentos? Vamos lá. Aí Satanás está aqui. O nome dele, às vezes, ele é conhecido pelo apelido Diabo. O diabo, quem aqui já assistiu a série de Lúcifer lá na... Muito bem. Aliás, espalharam pela internet aí que a vacina do Covid-19 vai ter luciferina, que é uma substância luminosa, e é que quando você tomar a vacina por Covid, eles vão poder, com um scanner de temperatura, perceber essa substância que vai estar no teu sangue, uma espécie de tinta, de como é que chama? Luminol, não, mas quando você coloca para misturar tinta, me ajuda aí, corante. Corante no sangue. Então, gente, cuidado, não tomem a vacina, porque luciferina vai deixar iluminado o sangue de vocês, vocês vão sair na rua e eles vão saber quem é que tomou e quem é que não tomou. Tudo papo furado, conspiração de internet, vocês não podem acreditar nessas coisas, pelo amor de Deus. Luciferina em vacina. A gente tem que ter bom senso, pelo amor de Deus. E não adianta você dizer, eu vou me desinscrever, não gostei. Então vai que o que mais tem é conspiração por aí. Só que eu não te dou 6 meses, tu volta. Ó, que lá é vazio. Vê, Satã, diabos. Faz um silêncio aí, porque agora vai ficar bom. Prometo que eu estou encerrando para o próximo café. Quando essa pessoa que está aqui, que eu não vou dizer quem é, ela está entre nós aqui. Quando essa pessoa aqui fica endemoniada, vamos supor que tivesse aqui um exorcismo. Então ela ficou endemoniada, aquela ali, né? Aí vamos dizer que eu ou algum de nós aqui, o Aquel aqui, ó. O Aquel chega aqui e vai expulsar o demônio. Mas vamos supor que chegasse um pastor entre nós antes. Está indo no nosso meio aqui, como muitos já vieram, né? Teve um pastor, a última vez que ele esteve aqui, que foi bem naquele dia que eu coloquei no título que o Cláudio Duarte e o Silas Malafaia iam estar aqui. Aí ele virou para as pessoas aqui e disse, que horas que chega o Silas Malafaia? E depois que ele viu que não tinha Malafaia, ele foi embora. Ó, vê só, o pastor está aqui, vamos supor que tem padre exorcista também, é menos, mas tem. Aí vai expulsar o demônio que se manifestou aqui. Na conversa com o demônio, no diálogo ali, se percebe espírito, guia, demônio, para eles, outra concepção, anjo caído. Aí vamos dizer lá que se manifestou um Exu. Até porque a Dayana está aqui porque um dia ela leu lá a Filosofia X e entendeu Exu. Aí acabou vindo para cá, né? Colocou um U a mais. Aí manifestou lá o Exu. Se você está com medo ao escutar essa palavra Exu, porque eu sei com quem que eu estou lidando, né, gente? Eu estou, ó. Então, assim, não tenha medo. Medo é involução, tá bom? Tem medo não, tá? Não precisa pegar o Salmo 91 nessa hora, não precisa clamar o sangue de Jesus, tá tudo bem. O Exu está aqui. Pegou a pessoa. O pastor vem colocar aqui, pastor. Padre é bem mais elegante, vou colocar pastor. O pastor chega ali e diz, como é que é teu nome, Exu? Ah, é você, Exu. Então vou expulsar o Exu. Só que quando ele está conversando com o Exu, daqui a pouco ele diz assim, que nada, diabo, Satanás das trevas. Eu fico tentando entender, porque aqui tem milhões de demônios, que é a terça parte dos anjos caídos, né? Estão tudo aqui no inferno. Alguns com tridente, torturando as almas, né? Outros estão na terra, outros estão dentro de você. E aí está entrevistando e dizendo assim, demônio, está falando com o Exu. Exu é né? Na verdade, nem eles sabem. Eu estava conversando com a Dayana isso, agora falando sério.
apesar que tudo é sério, mas falando assim de algo que, assim, respeitosamente a Umbanda, né? É isso que eu quero dizer. Lá tem-se um entendimento de que os espíritos não são nem macho nem fêmea. E os pastores que expulsam o demônio, um bando de boca de burro, acha que Pombagira é mulher, Maria Padilha é mulher, entendeu? Exu é homem. E espírito não é macho e fêmea. Só alguns. Entenderam isso? Eu estava falando com a Dayana que alguns espíritos que se manifestaram que ela viu lá, confirmaram isso. E também da boca deles. Agora, até ela estava surpresa falando para mim, como é que pode os espíritos que se manifestam lá, fala tudo que você fala? Eu disse, ué, como é que falaria diferente, né? Se vem da parte de Deus, tudo é Deus. Se é verdade, é isso. Se é papo furado, aí vai falar outra coisa. Inferno. Está cheio de demoninho. Aí daqui a pouco o diabo que está aqui, o culpado, gente. Satanás está ocupado, mandando nos principados que estão aqui sobre a terra. Todos esses demônios para cuidar. As almas que ficam caindo toda hora no inferno, chegando todo momento para encher, superlotação, aglomeração, congestionamento. E Satanás está numa sala de reunião ainda com os principados, resolvendo as coisas. E ele ainda viaja e vai até Deus, às vezes, para combinar uma espécie de crivo novo, tentação nova lá para o Acre ou para alguém. Às vezes ele tem uma audiência especial com Deus, que é para pessoa, para casos mais especiais, né? Ele chega com uma audiência específica para dizer, posso tocar na vida de tal pessoa. Né, Adelaide? Você acordou que horas hoje, mulher? 5 da manhã? Tá muito cansadinha, né? Dá um café para ela aí, prepara um cafezinho quente para essa mulher. Vê só. Aí, com todas essas coisas, eu fico tentando entender, porque de repente, o pastor, que é muito ungido, ele diz assim, dependendo do pastor, ele é muito bom, né? Geralmente, os líderes. Aí tá lá com a mãozinha assim, né? E tá lá o Exu. Lá pelas tantas o pastor diz assim, eu quero que... O Exu já treme, né? O que ele vai pedir hoje, né? Aí o Exu, ele pergunta lá, eu não quero você não, eu quero o chefe. Quem que é o chefe? Aí ele... Eu quero que venha o maior, Lúcifer. Quem é que está aí agora? Aí a coisa fica terrível, né? Por quê? Antigamente eu não entendia por que quando incorpora o maior é para isso. Eu pensava que fazia mais barulho para ele mostrar que é o chefe. Mas agora eu entendo. Essa visão holística satanológica, eu passei a entender que Satanás, com audiência com Deus, cuidando dos príncipes, cuidando do inferno, fazendo as reuniões com os principados, aí um pastor lá no Brasil, em Balneário, chama ele, vem ou não vem com raiva? Chega com ódio. Eu não entendia por que o Lúcifer, muito mais, né?
Ai, ai, ai. Ele já é excitado o dia todo, né? A mulher pergunta por que o marido fez isso, o diabo. Tudo é ele. E agora... Aí tem o fuso horário, né, gente? Não tem o fuso horário? Aí tu imagina, agora são 22h18, horário de Brasília, em Balneário. O pastor chama ele aqui, ele tem que comparecer lá, ele fica implorando para que expulse de uma vez. Quando expulsa, ele deixa aquela vida, dá ordem para o Exu, Exu vai buscar outro lugar, e ele vem para a mesa dele de novo nas profundezas, na sala da diretoria infernal. Quando ele volta para cá, isso são 22h18, ele tem coisas para fazer, a mesa dele eu não posso nem imaginar como é que é os papéis. Os arquivos em nuvem lá, né? iCloud, Google Drive, deve ser uma loucura de arquivo. As planilhas, né? Sem contar com os anjos caídos. Ai, ainda tem os diabos mimimi, né? Ainda tem um banda aqui, banda, candomblé, magia negra, vai atender. Fazem um despacho na esquina, manda um pequenininho, mas às vezes tem sacrifício humano. Olha só, esse sacrifício exige a presença do Senhor pessoalmente. Aí ele... Puxa. Aí alguns vão... Aí, muito bem, aí, isso são 22h18, daqui a pouco 22h20, quando ele conseguiu arrumar alguma coisa na sala dele, eu não sei se vocês já assistiram O Sobrevivente Designado, uma série, onde explode o Capitólio, morrem 1000 políticos, e aí só o sobrevivente assume como presidente, e é uma loucura, imagine, assumir os Estados Unidos como o único político sobrevivente. Quer dizer, a mesa dele não para, a sala dele não para, a Casa Branca não para, a vida dele é um inferno, ele dorme 3 horas por dia. Satanás tem uma vantagem, ele não precisa dormir, né? Mas mesmo assim, quando dá 22h20, ele já tem que estar onde? O fuso horário, gente. Fuso horário, quer dizer, ele esteve agora há pouco no Chile, com diferença de 2 horas. E as igrejas evangélicas vão crescendo, e tudo que Satanás mais quer ultimamente, eu soube, nas últimas reuniões que ele teve com os principados, é que aumente as igrejas, não tem problema, as religiões, o que for, mas que diminua os exorcismos, porque isso atrapalha muito o trabalho dele. Né? Quanto menos pastores chamando ele, invocando ele, melhor. Ah, tem o Exu Lúcifer também, então tá bom. Mas eu nunca vi na igreja ele falar isso. Na igreja é o manda-chuva mesmo. Vai, entra aí o manda-chuva. E o mais interessante é a linguagem com o demônio, porque uma hora é demônio, né? É só mais um. Imagina, tinha 2.000, um evangelho diz 2.000, outro evangelho diz 3.000. É um erro. Acontece. Um evangelho diz 2.000, outro evangelho diz 3.000 demônios naquela legião que depois pegou os porcos. A vara de porcos. E a Bíblia também erra, porque a Bíblia chama de manada. E manada não é o coletivo de porcos. É que a Bíblia não é tão sagrada assim. Mas assim, aqueles porcos todos morreram, e de 2.000, imagina, você está falando com um deles. Não é tão importante, né? É sei lá, é um guardião do Bolsonaro, é um só, né? Mas daqui a pouco, você chama Satanás. E eu não entendo a linguagem exorcista, porque o pastor está conversando com o demônio, daqui a pouco ele cala a boca, diabo. Porque na satanologia, diabo é o chefe de todos eles, que trouxe eles para baixo. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando começa uma rebelião, e na teologia rebelião
é o pior pecado que existe, né? Pior pecado mesmo, porque os pastores têm medo de divisão. Então, para controlar através do medo, vamos demonizar rebelião. Rebelião é a coisa mais grave que existe. E quando começa uma rebelião, é sempre alguém bem articulado que se aproxima de muitas pessoas com vantagens, presentes. E aí ele junta essas pessoas prometendo alguma coisa, geralmente um novo sistema, uma nova política, uma nova ideia. E muitos seguem. Vocês devem lembrar de Corá, de Abirão, de Datã, de Acã, que chegavam no acampamento e diziam que eles eram melhores que Moisés e levavam muitos com eles. Não é verdade? Muito bem. Interessante que aquele povo que foi com Acã morreram todos apedrejados. Se você vê o povo que foi com Abirão, Datã e Corá, Deus abriu um buraco no meio da terra, engoliu todos eles vivos, matou todos. Mas os anjos que traíram ele nas mansões celestiais, ele deixou para ficar atazanando a coroa da criação, que sou eu e você. Ué. Ele não matou. Aí alguém vai dizer, não matou, mas tirou as asas. Não matou, mas tirou os privilégios e se transformaram em monstros terríveis. Eles eram tão lindos, tão luminosos, tão inteligentes, tão maravilhosos, agora eles são monstros terríveis, espíritos terríveis. E estão presos, sofrem, são torturados também, e o final deles é no lago de fogo. O interessante é que depois, tudo isso aqui que eu contei para vocês vai ser destruído, e segundo a infernologia, isso eu estou falando de todas as igrejas pensam assim. Depois, esse inferno que eu falei para vocês ali, ó, vai ser jogado no grande lago de fogo, o Gehenna. Então, o inferno, que do latim é parte inferior, vai ser jogado no Gehenna, que é um lago de fogo tão forte que, segundo os missionários e pessoas que morreram e estiveram lá, nem os demônios gostam de passar perto. Quando eles estão saindo do inferno para a terra, alguma missão específica, eles voam assim mais ou menos, tá? Com uma certa distância por conta do bafo, do calor que tem ali, o Gehenna, para não queimar as asas ou coisa parecida. Muito bem. Até aí tudo bem. Só que aí o inferno, segundo a Escritura e na infernologia, vai ser destruído e vai ser jogado dentro. Então o inferno vem todo para cá. Então Satanás está aqui, ó. Imagina aí, Satanás. E depois os principados, que são os principais demônios. E os demônios todos, que são milhões e milhões. É a terça parte, né? E depois todas as pessoas que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador na igreja, Congregação Cristã do Brasil, na Assembleia de Deus, na Quadrangular, na Deus é Amor, no Tabernáculo e alguns. Acontece que, imagina aquele jovem que com 13 anos foi ver lá um gibi pornográfico e morreu no outro dia com Covid-19. E aí ele está aqui, ó, queimando. Eternamente. Gente, vocês estão risada, mas é a realidade da infernologia, da satanologia, da demonologia, da angelologia, da teologia, tudo que eu estou falando é. Nunca. Ele. Eu achava isso injusto. Eu estava em cima de um púlpito, 200 membros da igreja, e eu falava, aquela pessoa morreu, aí ele pecou 2 horas e ele vai pagar eternamente. Isso não entrava na minha mente. Você entendeu? Eu olhava para aquele povo e falava, está tudo sendo enganado. E eu estou fazendo parte disso, de enganando eles. Eu nunca aceitei isso. Era isso que me fez sair do sistema. Vocês nenhum me conhecem aqui, mas eu fui pastor de grandes igrejas. Entendeu? Conheço grandes pastores. E eu
se tornei um ex sem conhecer o Áquio. E acabei caindo aqui, porque eu procurava a verdade. E quantos estão lá dentro procurando a verdade e estão sendo enganados? A minha esposa falava assim, que Deus é esse que precisa de dinheiro? E quando alguns pastores, amigo meu que subiu em cima do pulo, falou, você está roubando Deus na Santa Ceia. Roubando a Deus. Quem não dá dízimo estava roubando a Deus. Aí eu falei, mas está roubando a Deus como? Ela falava, como que eu estou roubando a Deus se Deus é dono de tudo? Então isso não entrava. Eu nasci dentro de igreja, fui pastor de grande igreja. Eu acho que nenhum de vocês leu mais a Bíblia do que eu li. Sabe? Só a Bíblia que eu peguei a do Áquio agora faz nem 40 dias, né, Áquio? Eu já li 2 vezes ela. Eu tenho uma facilidade de ler rapidamente as coisas, assimilar muito rapidamente. Então eu não aceitava. Quanto a expulsar os demônios, eu falava, mas que poder temos nós de expulsar demônios? E a gente aprendemos dessa forma. E não vai pensar você que às vezes a gente vai lá e treina uma pessoa. Não, aparece do nada alguém lá que está endemoniada e a gente cresce dentro da gente achando que a gente é Deus, que a gente tem poder. E não somos nada, somos iguais. Né? Então, a maior questão minha era essa, falar assim, quer dizer que eu, por exemplo, eu roubei um chiclete. Aí eu vou pagar eternamente por causa desse chiclete? Eu falo, Deus injusto. Eu tinha isso na minha mente. E quantos jovens dentro da igreja, né? E aí eu saí da igreja, depois voltei para a igreja, depois saía da igreja, e os pastores não me aceitavam, você entendeu? Por causa dos meus pensamentos. Quando eu queria falar alguma coisa diferente, era proibido, você não pode falar isso. Aí eu falava assim, que eu acabei falando para ele ali, que Deus é esse que deu sabedoria para Salomão, e depois Salomão morreu sem Deus? Que sabedoria é essa? Eu não quero essa sabedoria. Dentro da minha mente eu falei, eu não quero. Porque eles, dentro do sistema, diz que Salomão está no inferno, está lá no meio lá. Ele morreu em pecado. E não é assim, a questão não é essa. Então isso é muito importante, essas aulas são muito importantes. Se todo mundo pudesse assistir, e se você pudesse divulgar isso, isso é muito importante. Tá? Gente, tem gente que diz assim, que está muito bom, mas não seria melhor assim, porque pode espantar as pessoas, vocês estão rindo muito. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, pode assustar e vai assustar de qualquer jeito, sempre. Com símbolo, sem símbolo, com tom de voz, sem voz, sério, chorando, rindo. Na verdade, o ex é uma consciência. É o entendimento, é o tal do delta olho. Quer dizer, para cada um é individual. No sistema em geral se diz que a salvação é individual, não é assim? É isso aí. O entendimento, a evolução é individual. Quer dizer, ele pode assustar-se hoje, se afasta, mas se é uma pessoa que está buscando a verdade, não importa se é do jeito que ele esperava encontrar, se não é. Se o primeiro vídeo que ele está vindo é esse daqui com todo mundo rindo, e ele ficou chocado, assustado, preocupado, ele desliga, daqui a pouco ele volta. Se ele está buscando a verdade, ele vai vir de volta. Agora, quem não está buscando a verdade, ainda que fosse tudo sério, do jeito que era para ser, que você pensa que tem que ser, que cada um aqui tem um jeito, ainda que fosse do teu jeito, exatamente do jeito que você queria que fosse, se você não está preparado para a verdade, não adianta. Tu ia arrumar um problema, tu ia arrumar um pretexto, ia dizer, não sei, mas ia se afastar do mesmo jeito. Então, uma vez que eu, professor, aprendi isso, eu acho que vocês também já entenderam isso, não adianta tu usar meios para ganhar ninguém. Né? Claro que é tudo com compromisso, né? Agora, como não rir dessas coisas? É incrível, mas queria que eu estivesse criando coisas. Eu queria estar criando coisas aqui para dizer, não, gente, não é assim. É assim. Tudo isso que eu falei é assim. E é assim que vocês acreditavam até ontem. Não é incrível? Na verdade não é tão assustador que você parar para pensar. O quê?
bicho papão, Papai Noel, coelhinho da Páscoa, chapeuzinho vermelho. Você entende? É normal, é linguagem infantil mesmo, é de propósito. Era para criança. Vocês acreditavam nisso, era ridículo, mas era. A verdade é essa. Quando a gente, depois de adulto, volta para as histórias de crianças, é ridículo, mas era. Foi. Não sei quem aqui acreditava. Tem alguém que ficava esperando a cesta de ovos de Páscoa? Tem alguém que ficava esperando os presentes na lareira, na chaminé ou não? Não, porque as crianças de agora não acreditam em mais nada, né? Agora as crianças acreditam em outras bobagens. Gente, para a gente encerrar, que eu sei que vocês já estão cansados de rir. O que é engraçado aqui também, infelizmente, muito engraçado. Como o Elmi disse, ele nunca concordou lá. Deixa eu até fazer uma pesquisa aqui. Quem como ele nunca concordou nessas coisas, nunca fechou lá naquela época, e quem uma época concordou, por um tempo concordou, e depois é que foi filosofar e abrir a cabeça. Quem que sempre concordou? Seja sincero, vocês realmente achavam que era assim. E quem que já não concordava, já não fechava, pensava, mas como é que vocês agiam quando não concordavam? Por exemplo, assim, quando você não concorda com alguém, você precisa de alguém para falar. Não é assim? Eu já contei na minha biografia que eu tinha um problema. Quer dizer, quando eu via tudo aquilo, o que é que todo mundo pensa? O que uma consciência X pensa? Vocês lembram do hexagrama? Ó, o hexagrama de um X é isso aqui, ó. Ou eu estou certo e eles errados, ou eles estão certos e eu errado. Esse é o primeiro pensamento X. Você que está me ouvindo agora, pastor, padre, cantora gospel, não sei. Líder religioso, ocidental, oriental, não sei. Freira, monge, monja. Se você um dia pensou nisso, ou eu estou certo e eles errados, ou eles errados e eu certo, você já está pronto para o X. Porque esse é o primeiro pensamento X. É o ponto de origem. Isso até funciona como simpósio aqui para os professores que estão me ouvindo. O dia que vocês estiverem na rua falando com alguém da família, faz essa pesquisa. Pergunta assim para ela, você já fez essa reflexão? Alguma vez dentro da igreja ou fora da igreja você pensou, ou eu estou certo, eles errados, ou eles estão certos, eu errado? Alguma vez você já pensou desta forma? Se ele disser não, então você não está preparado para o X, não vou te dar o cartão. Agora se ele falar, já pensei isso, então você está preparado, você precisa assistir isso aqui. Porque esse é o primeiro pensamento X. Vocês lembram o dia que isso aconteceu ou não? Foi isso aí? Assim, os questionamentos daqui, né? Mas assim, ó, agora eu pergunto, quando vocês começaram a enxergar que coisas não faziam sentido, eu não estou falando de igreja, não. Eu estou falando de famílias. Entendeu? Tem gente que acha que eu estou falando de igreja. Na tua família. Tu olhava para os teus avós, teus pais e dizia, mas isso aqui não faz sentido. Mas de geração em geração foi assim, mas por quê? Mas não faz sentido. Eu estou falando de empresa, leis absurdas, militarismo, estou falando de política. Tudo. Você não concorda. Qual foi o dia que isso aconteceu? Você consegue lembrar? Quando você começou a enxergar essas coisas? Ou sempre enxergou? Agora pergunto, quando você começou a enxergar, qual é a primeira necessidade? Ter alguém para falar, para conversar. Por causa daquilo ali, ó. Quer dizer, todo mundo enganado, só eu estou enxergando. Você precisa urgente falar com alguém. Vocês assistiram o filme The Circle? Assistiram o filme Show de Truman? O que o Truman sofreu? Encontrar alguém. Meu Deus, onde é que tem alguém que enxerga o que eu enxergo para falar? Meu Deus, onde é que tem alguém? Eu preciso ter alguém. E só tinha aquela loira lá.
A única que entendia ele ia atrás dela e procurava encontrar ela, porque o resto, ninguém entendia e enxergava o que ele enxergava. Então vocês conseguem lembrar como é que foi a vida de vocês, quando vocês começaram a enxergar? Vocês queriam encontrar alguém, e aí quem? Aí de repente vai compartilhar com o cônjuge, e o cônjuge não está vendo o que você está vendo. O cônjuge não está preparado. O Roberto está dizendo que ficou 20 anos procurando. E aí, às vezes, o cônjuge não está na hora de enxergar. Meu Deus. Já pensou você chegar em casa no cleque, no quarto, na porta, na cama e não poder compartilhar com a esposa, com o esposo? E tem que ter muita paciência. Né? Como é que faz alguém enxergar? A tua ex dizia que você pensava demais, essas coisas todas. E aí, gente, eu não sei como é que foi, cada um de vocês tem uma trajetória, né? Para encontrar alguém, vocês saibam que na minha biografia está muito claro, não sei se serve de exemplo para vocês, mas eu era o único na minha família toda religiosa. Sabe o que é isso? O único. De modo que eu tive que criar uma nova família. Por um tempo. Hoje minha família me entende, me admira. Né? Que bonito que está. Que lindo. Mas, durante anos, eu tive que criar uma nova família. Não tinha mais nada com quem compartilhar, o que falar, o que dizer. Que triste, né? E muitos estão me ouvindo agora e estão passando por isso. E todos vão passar por isso. Isso é deixar pai, mãe e tudo por Jesus. Isso é complicado demais. Por isso que Jesus disse, eu vim trazer a espada. Não porque ele veio trazer divisão, mas é que a verdade divide. A verdade nos isola. Não é que a gente quer ser isolado. É bem diferente, né? Mas aí, voltando no inferno, eu não sei se vocês lembram essa bolinha aqui. Essa bolinha é um adolescente de 13 anos que viu um gibi pornográfico, morreu no outro dia de Covid-19 e está lá. Por enquanto ele está aqui, mas daqui a pouco ele vai estar aqui no gênero. E a temperatura do gênero é muito mais que do inferno e ela é igual em todas as extremidades. Enxofre, né? Terrível enxofre, né? Poxa vida. Eu tenho uma avó que disseram para ela que para o cabelo não cair era bom passar enxofre. E essa avó vinha me abraçar e me dá beijo na avó e eu... Que o cheiro de enxofre é terrível, né? Vovó querida, mas esse cheiro tá... Então você imagina com esse cheiro de enxofre, esse calor... Né? E o mais interessante, quem aqui tem dentadura? Se não quiser levantar a mão, levanta. Quem tem dente de ouro aí? Eu tenho umas pessoas da minha família que tem dente de ouro, meu. De prata. Quem tem implante? Quem aí gastou 100 mil só com implante? É caro, né? Meu Deus do céu. É. Muito bem. Eu fico me perguntando o seguinte, como é que os senhores vão ranger os dentes no inferno se não tem dente? É que o espírito não perde os dentes, né? Bom, do lado desse daqui está um assassino de 20 mulheres. Aqui tem um pedófilo. Aqui tem um estuprador. Aqui tem um corrupto. Aqui tem um senhor do mundo que passou 70 anos vivendo no luxo, sabendo que bombas caíam em crianças, sabendo que uma assinatura dele matava milhares de vidas, sabendo que um telefonema dele podia salvar milhares de pessoas, ele nunca fez, e está ele. E todos eles juntos, queimando igual. Ai, 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 igual. E adivinha quem é que está aqui do lado? O Exu. E quem é que está aqui do lado? Azaziel. Quem é que está aqui do lado? Samael. Quem é que está aqui do lado? Satanás.
O mais terrível de todos está queimando junto com o jovem de 13 anos que só viu uma pornografiazinha com 13 anos, coitadinho. Foi se ver no espelho para ver se tinha pelos. E morreu com Covid-19. E ele está do lado do chifrudo, ai, 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 igual. Mas dá para piorar. A última observação que eu faço, entre tantos que poderíamos fazer, é que quando nós vamos estudar o que é uma rebelião, é sempre uma proposta de um líder, um articulador, que promete um sistema melhor. Vamos lá. Satanás prometeu àqueles anjos o que? Vocês lembram? Que ele subiria e colocaria o seu trono, estabeleceria sobre, acima do trono de Deus. Ou seja, as posições iam se inverter, ele ia ser Deus. E os anjos disseram, vamos contigo, precisamos mudar esse sistema. O sistema do céu não está bom. Nessa revolução do sistema do céu, né, buscando votos na Câmara Angelical, no Senado Angelical, todos votaram nele pensando no quê? Ele será nosso novo Deus de um novo sistema. Novos tempos. Vote Satanás, vote Lúcifer. Acontece que Satanás foi pego de surpresa, que parece que Satanás esqueceu que Deus era onisciente. E aí Deus fez uma reunião urgente com o Filho Jesus do lado direito, o Espírito que é uma pomba que voa em cima. Não é como uma pomba, eles nunca leram que é como uma pomba, é uma pomba. Inclusive algumas têm no biquinho um raminho de oliveira até hoje. Nunca mascou aquilo ali, nunca terminou aquele raminho. Aí Deus chama 1/3 dos anjos, todos, nessa grande CPI, né, essa lava-jato celestial, e dá o veredicto: vocês serão agora os monstros da nova criação que eu vou fazer. Vocês serão os torturadores, os crivadores, os destruidores. Vocês não terão mais esse corpo de luz. Um corpo de trevas, vão morar nas trevas, no calor, no fogo, num lugar que se chama inferno. E lá tem superlotação, igual presídio, não tem conforto. Muito bem. Todos podem imaginar? Caíram do céu. Caíram e vieram aqui, na nova casa. A única pergunta que eu quero fazer para encerrar, olhando bem para o rostinho de todos vocês e vocês. Quando alguém promete alguma coisa e dá certo, os que vieram com ele seguem. Quando Acã prometeu aquilo, quando Corá prometeu, eles estavam felizes, estavam bem. Quando viram, morreram todos. Mas quando dá errado, quem vai com o líder, quando vê o líder preso, fogem. Voltam com o líder antecessor, ou vão com um terceiro líder, ou se isolam, se machucam e se isolam. Quando dá errado. E no caso, eu pergunto e vocês vão responder bem alto: deu certo
Ou deu errado? Alto. O trono foi estabelecido acima de Deus? Pelo contrário, o sistema que diz eles já estava ruim, se tornou infernal. Todos os direitos que eles tinham perderam e foram punidos eternamente. Imagina um anjo que cantava nos corais celestiais e agora quando ele abre a boca, canta desafinado, timbre feio, meu nome é Exu. Vai cantar, você não entra pecado. A voz grossa geralmente, né? Você pode ver que os demônios, quando eles se manifestam nas igrejas, você vai entrevistar, nunca é a voz de um coralista. Como é teu nome? Exu. Canta um pouco para nós. Aleluia, aleluia. Você pergunta, como é que é teu nome? Exu. Como é que vai cantar, né? Aleluia. Não tem como cantar mais. Perdeu o dom. Vai se olhar no espelho das águas, um monstro terrível, abominável, que vocês viram por aí nas catedrais. Não sei se vocês sabiam, mas procura aí, catedrais luteranas, os primeiros templos evangélicos do mundo lá na Alemanha. Procura lá. É cheio de capetinha assim na entrada, no altar e tudo. É lindo. É feio demais. Ou como eles são feios. Entendeu? Então perderam beleza, poder, dons, paz, tudo. Eternamente. E a promessa que eles sabem, através da Bíblia Sagrada, que você sabe que o diabo já leu a Bíblia de capa a capa. Eles falam isso direto. Para mim eles dizem direto. O diabo é o pai da sabedoria, o diabo sabe tudo, o diabo já leu a Bíblia, o diabo já fez teologia, o diabo sabe mais que você, o diabo... Tem gente que... Ó, todo dia tem um crente que escreve assim para mim. Muito lindo, muito inteligente, muito sábio, mas o que adianta? Satanás também sabe tudo. Todo dia tem um crente que escreve isso. Aí perderam tudo. Muito bem. Agora, vamos lá? Responda para mim. Por que é que esses demônios ainda servem Satanás? Se eles já são traidores, se eles já são rebeldes, já fizeram uma rebelião contra o justo, de um sistema que eles murmuradores reclamavam. Agora que já estão no inferno, por que não fazem uma nova rebelião? Por que não se juntam para prender o líder que trouxe eles para essa vida miserável? Olha a vida que eles têm. Olha a vida que eles tinham. E o pior, qual é o futuro deles? Para onde eles vão? Ficar entrando em corpos para beber sangue, para sentir aroma, para colocar a mão para trás nas igrejas, para ficar de joelho diante da apóstola Sol, para engatinhar na igreja Deus e Amor, para falar mal do Valdemiro para o Macedo, para falar mal do RR para o Valdemiro, para falar mal do Malafaia para o Macedo. Entra de igreja, sai de igreja, joga uma igreja contra a outra, faz uma confusão na família, divide casais, separa o ex, divide as escolas. Quando podiam tão simplesmente se juntar, eles são milhões, eles não dormem, eles não comem, eles podiam se juntar e fazer um novo sistema. Agora, como podem obedecer Satanás até hoje?
Eu acho que esse vídeo está libertando os demônios. Eu acho que vai ter demônio. A rebelião vai começar hoje. Eu acho que A rebelião vai começar hoje. os demônios vão começar a mandar vídeo de testificar. Eu sofri metanoia. Como é que começa os cursos? É no grau 140. É no 146 que começa. Ele vai começar a querer possuir o corpo de vocês para participar das escolas. Vamos atingir a consciência X. Oh, Jesus. Ai, dói demais, velho. Esse é muito bom. Ai, eu nunca fui tão batizado no Espírito. É muito bom isso. O céu vai ser mais engraçado ainda. Ai, 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 ai. Fala. A unção do riso aqui tá doido. Como eu sempre digo, né, gente? A emoção só é válida se a razão estiver certa, né? Então, quem dá risada vazia de entretenimento não tem razão nenhuma. O bonito é a pessoa, como no tempo do trívio e quadrívio da Idade Média, que a pessoa ia num teatro, raciocinava filosoficamente, aí ria ou chorava. Como numa ópera, né, que você está raciocinando e se emocionando, não aquela coisa vazia. Então é incrível, mas a gente está rindo de coisas reais, né? Tudo isso é muito real. Isso aqui é real, é só ir em qualquer igreja, qualquer lugar, né? Mas aí como é que fica aquela... Eles ficam fazendo assim, mas Satanás foi expulso do céu. Aí como é que a gente responde essa palavra? Qual parte? Foi expulso? Quando ele diz lá em Ezequiel que Satanás foi expulso do céu. Ah, não, pelo amor de Deus. Tudo que o X tem de material responde isso e tudo mais. É que você faltou essas aulas. Mas eu cansei de falar, inclusive, lá nas aulas em Criciúma, lá. É que vocês vêm cansados para a aula aí, já viu, né? Dá um zoom aqui. Mas Ezequiel 27, Isaías 14, é rei de Tiro e rei da Babilônia, Nabucodonosor, não tem nada a ver com Satanás. Se você ler todo o capítulo, você vê que não tem nada a ver, né? E para saber sobre isso, pega uma Bíblia de Jerônimo, a Bíblia católica. No rodapé vai estar escrito que Lúcifer é uma adulteração de um padre, um erro, na Vulgata Latina. Quando a Septuaginta grega, 200 a.C., foi traduzida para o latim na Vulgata Latina, isso 500 depois de Cristo. Aí nessa tradução é que eles erraram, ao invés de estrela da manhã, Lúcifer. Não sei se fizeram isso por conta de propósito, para criar a figura de Satanás a partir de 4 séculos depois de Jesus, que eles queriam criar essa figura, né? Que no judaísmo que conhece os originais não existe a figura de Satanás. Então assim, vamos entender uns negócios? Vamos lá. Ezequiel 27, Isaías 14 falam que Satanás caiu, né? E era tudo isso daí que a gente se baseia, que essa é a satanologia, a infernologia, a igreja. Ok. Só que o que é Ezequiel? Quem é Ezequiel? Ezequiel é um profeta dos tempos contemporâneo ao cativeiro babilônico, certo? Quem é Isaías?
Isaías é um pouquinho antes. E aí eu pergunto para vocês, eu tenho Isaías e eu tenho Ezequiel, em tempos parecidos. Nós estamos ali então, mais ou menos, um pouquinho depois de Salomão. E nesse tempo do cativeiro babilônico, de 70 anos, até Jesus, olha bem, o entendimento de todos os judeus, inclusive quando criaram a Bíblia, aqueles 72 rabinos que se juntaram, por isso que se chama Septuaginta, que eram 72 rabinos. Quando eles criaram, compilaram a Bíblia é feita de delta. Qual é o delta? Fala aí. Pentateuco, Torá, lei, os profetas e os poéticos. Então essas duas passagens, ou se eu quiser juntar a primeira serpente, Gênesis, se eu quiser juntar o que eu quiser na Bíblia e fazer uma somatória, pegar aqui, pegar ali, pegar Jó, Satanás se apresentou a Deus. Todos esses livros, poéticos, históricos e proféticos. E se juntar tudo e formar a figura de Satanás, é a coisa mais ilógica que existe. Sabe por quê? Porque esses rabinos que fizeram essa Bíblia não acreditavam na figura do diabo. O que eu estou dizendo é, de quem estamos falando? Isaías 14. De quem estamos falando? Ezequiel 27, não é isso? Não é da onde eles tiram? Aí eles fazem uma conexão com Apocalipse 12, tá? Apocalipse 12 é 55 depois de Cristo. É João. Isso é outra história. Isso se não for 90 depois de Cristo, na ilha de Patmos. Então vamos entender o seguinte. Aliás, Apocalipse, tem que entender que o Apocalipse não é uma revelação de Jesus Cristo a João somente, mas é uma compilação de Apocalipse que já existiam, são citações de escatologia judaica antiga. Muito bem. Lá atrás, quando só tinha judaísmo, não tinha cristianismo, está entendendo? Lá atrás, quem lia Ezequiel e quem lia Isaías 14 nunca interpretou como Satanás caindo do céu. Quem é que deu essa interpretação? A Igreja Católica. Quando? 500 depois de Cristo. Entendeu? Não é nem Constantino, é depois. 500 depois de Cristo. Ou seja, a Satanás caindo com anjos é fruto do imaginário ou propositadamente, a gente sabe que na verdade é proposital, do cristianismo, de Constantino, cristianismo católico romano, endossado pelos evangélicos. Daí quando veio Lutero na Reforma, não teve reforma nesses textos, nesse entendimento. Que bonito seria se Lutero e Calvino chegassem e dissessem, olha, foi um erro, Vulgata Latina. Ele já não estava combatendo ele não fez lá 95 pontos das teses contra a Igreja Católica, não vaticinou em Gutenberg? Por que ele não pegou e não aproveitou e não colocou isso? Não, Lutero continuou com a ideia do diabo. E é engraçado, porque Lutero era contra o judaísmo. Aí Calvino, que era completamente do judaísmo, é o mentor é o primeiro evangélico maçom sionista, né? Calvino, que é o pai real das igrejas. Porque, entendam, Lutero era de esquerda e Calvino era de direita. Hoje 95% das igrejas são de direita. Conservadores, Bolsonaro, Trump, Netanyahu. E 5% é de esquerda. Então, na verdade, a igreja evangélica nasceu de esquerda e passou para a direita. Eles traíram Lutero. E por falar em Lutero, daqui 30 dias nós vamos comemorar aí, ó, a reforma protestante de novo. Então você vê que grande engano, né? Por isso que eu digo, tem que estudar origem. Agora, vamos para GT rapidinho, contagem regressiva de Apocalipse. Além da chuva escura, gente, que está caindo em São Paulo, Santa Catarina, que é uma coisa inédita devido às queimadas no mundo inteiro, o principal hoje é que aqui no Brasil nós temos o STF, né? Nos Estados Unidos é a Suprema Corte. A Suprema Corte nos Estados Unidos ela é composta de 9. No Brasil, 11, né? Lá,
nós temos, era para ser 4 de direita, 4 de esquerda, 4 Calvino, 4 Lutero, 4 tesoura. Então, a Justiça Suprema, terceira instância, era para julgar com 4 vermelho e 4 azul. E um quinto, que se houvesse empate, de preferência um independente. Você sabe que nos Estados Unidos tem democrata, republicano e independente. A gente nunca ouve falar do independente, mas tem. Um famoso independente que vocês vão lembrar é o Al Gore. Lembra? Do Greenpeace, a causa verde do mundo inteiro. Lembra? 2001? Ele concorreu com o Bush. Acho que foi o único independente no mundo assim que ficou um pouco mais conhecido, porque nos Estados Unidos independente, quem é que fala independente? É que nem aqui no Brasil, a gente tem ali Bolsonaro e Haddad. Quem lembra de Marina Silva? Mas tem uma terceira via, sempre tem. Nós tínhamos, por exemplo, nessa última eleição, aquele bilionário. Me ajuda aí o nome daquele bilionário que concorreu, que até conseguiu muitos votos, João. Ajuda eu aí no chat, que o pessoal aqui não está conseguindo. Como é que é o nome daquele bilionário? Ah, esqueci. Agora não lembro. Hã? João Amoedo. Perfeito, Lucas. João Amoedo. Ele era uma espécie de terceira via. Na verdade, não era. Na verdade, era mais azul, né? Isso aí, João Amoedo. Aí, já estava em vantagem. O Trump já estava com 5-4. O que aconteceu? O Obama, quando ele estava em campanha pela Hillary, ele indicou um juiz. Aqui no Brasil, envelhece e se torna decano. Decano é o juiz mais velho. E geralmente, quando ele já está meio cansadinho, o que ele faz? Ele se aposenta. Vocês lembram daquele que estava com muita dor nas costas e tentou, ele ia se candidatar à presidência, depois ia aprovar e apoiar a Marina Silva, foi o primeiro presidente do ministro Supremo, do Supremo Tribunal Federal negro. Como é o nome dele? Joaquim Barbosa. Ele se aposentou, não se aposentou? O Celso de Mello atualmente é o decano. Logo, logo se aposenta. É o mais velho. Ou seja, eles começam a ficar cansadinhos, eles têm salário vitalício e eles caem fora. Nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos é vitalício. Você tem que ser membro da corte até morrer. É igual um papa. Então, existia uma juíza democrata, escuta bem, que ela já estava hospitalizada, atendida pela neta, se não me engano a neta se chama Clara, e ela estava votando, decidindo lá do hospital, com câncer no pâncreas. E morreu com 80 e tantos anos hoje. E o desejo dela é que, ela disse para a neta antes de morrer, que o Trump não tivesse o direito, se ela morresse, de escolher um novo juiz, mas que só depois da reeleição, ou eleição, agora, de novembro, fosse escolhido o novo juiz. Por quê? O medo que o Trump escolha mais um conservador. Acontece que, voltando, o Obama ia escolher indicou inclusive uma juíza, parece, nos tempos de eleição da Hillary. E essa é a decisão, até o Trump falou isso hoje, mais importante de um presidente da República nos Estados Unidos. É a decisão mais importante que um presidente toma. Agora presta atenção. Escuta bem. Acontece que, olha a hipocrisia dos da direita da Bíblia. Eu não sou de esquerda, nunca fui, nós somos supra-tesoura, pelo amor de Deus. Mas olha a hipocrisia dos Bíblias. Ele não aceitou a indicação do Obama na época, porque a Hillary perdeu e ele ganhou. Porque estava em tempo de reeleição. Agora ele está em reeleição, em campanha. Por ética, mesmo a Constituição deixando, ele deveria esperar ser eleito para que a partir de janeiro escolhesse um dos 20 juízes que ele colocou na lista. Sabe o que é que ele disse? Não vou esperar nem um pouco, vou escolher já. Quer dizer, que hipocrisia. Do Obama não escolheu para colocar um conservador. Agora que ele está em reeleição, agora ele pode. Você está vendo? Aquilo que eu sempre digo, o farisaísmo. Os outros não podem, nós podemos. Porque nós entendemos das coisas.
Porque nós temos capacidade. O que é para mim não é para ti. Vamos lá. Vai estreitar agora, hein? Morreu, já era 5 conservadores, azul, e 4 vermelhos. Ou seja, já existia a maioria. A presidente da Câmara dos Deputados, vocês sabem, a Nancy Pelosi, é inimiga do Trump. Mas o presidente do Senado é amigo e a maioria republicana. Ou seja, o Trump perde na Câmara, ganha no Senado, ganha na Suprema Corte e tem o poder. Está entendendo? A Câmara é só para fingir que tem democracia. Entendeu? Porque é o Senado que delibera. Agora, quem é que vai aprovar a indicação do novo juiz ou nova juíza? Porque tem 20 nomes que ele colocou na lista. E nesses 20 nomes só tem uma mulher. Sabe quem é que vai aprovar? O Senado, que é a maioria republicana. Então vão aprovar. Morrendo esta juíza do vermelho, hoje, ele vai ficar com 6 azul e 3 vermelho. Maioria completa na Suprema Corte. Ou seja, tudo que for questão bíblica, de costumes, de princípios religiosas, imigração, aborto, tudo, pena de morte, armas, tudo, ele tem maioria. Ele já tinha. Agora ele confirmou a maioria. Por muito tempo, porque vão ter que matar os juízes. Eles só saem quando morrem. Ou quando tem demência. Estão entendendo? Me acompanharam? Sabe quem que é o primeiro da lista dos 20 que ele pode escolher? Não sei se essas alturas já escolheu. Se já escolheu, por favor, me falem. Que antes de eu começar não tinha escolhido. Sabe quem é o primeiro da lista? Talvez não seja ele, mas só para vocês entenderem. Ted Cruz. Sabe quem é Ted Cruz? Foi candidato a presidente. Ted Cruz é o maior líder mormon dos Estados Unidos e do mundo. Você sabe o que os mormons fizeram lá no canal deles? Publicaram um vídeo afirmando que Joseph Smith é sim o fundador, que muito tempo eles negaram, começaram a negar, igual os testemunhos de Jeová, Russell não é mais. Que tantas acusações que tem contra o fundador que eles mudaram o fundador. Acontece que eles afirmaram, estou falando do canal dos mormons, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a igreja do obelisco. Toda a igreja mormon tem um pênis lá na... É verdade. Vocês podem dar risada, mas é o órgão fálico. Está lá, no topo. E ninguém sabe, né? Entra todo dia lá e não sabe por quê. E assim como o túmulo do Branham, assim como o túmulo da Vó Rosa, assim como o túmulo do Russell, assim como o túmulo da Ellen White, assim como o túmulo do Joseph Smith, todos eles no túmulo têm um obelisco ou uma pirâmide e ninguém sabe por quê. E aí quando eu vou explicar, por que que tem toda essa simbologia nessa mesa ocultista? Essa mesa não é ocultista, ela é cultista. É cultura isso aqui. Ó. Vamos lá. Essa maioria aqui pode acabar ficando com o Ted Cruz. Gente, Ted Cruz é o maior líder maçom, mormon, que defende o Trump com unhas e dentes. E agora vou revelar a vocês. O canal da Igreja dos Santos dos Últimos Dias publicou lá que o Joseph Smith era maçom. E defendendo a maçonaria. Algum problema? O único problema é a hipocrisia. Por que esconderam isso a vida toda? E agora estão assumindo. E agora querem que os membros da igreja amem a maçonaria. Mas por que não explicaram isso desde o começo? Pode procurar lá e ver para vocês confirmarem. Tá ali, o José foi mormon. Quem mais foi mormon? O Jacques Bala Santos de Isaac, o mentiroso. Não é mentiroso, é mentiroso. Gente, Ted Cruz, já pensou? É um engraçado que nos Estados Unidos tem isso, né? Ted Cruz é um senador.
Aqui no Brasil não tem isso. Um político ir para a Suprema Corte, né? Aqui político é político e juiz é juiz. Pois é. Só quem está na área do direito mesmo, né? Gente boa de Deus, gostaram da aula de hoje? Tirando os risos, que não foi uma coisa santa, né, gente? Alguma dúvida, alguma questão ou não? Sobre o filme Fantasmas de Scrooge, que eu quero que todos vocês assistam, é muito importante que vocês assistam. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui, que o professor Fábio Viana escreveu. Porque eu salvei lá o comentário dele, porque foi o único comentário que eu vi. Talvez muitos tenham escrito, mas o único que fez um comentário sobre o filme. Uma coisa que a gente não pode perder, pessoal, é engajamento. Esses dias a professora Karine fez um desafio para vocês, não sei se vocês viram, e pediu engajamento. E eu vi só uma pessoa seguir o que ela pediu. Uma coisa que a gente tem que entender é, se é bom, se é louvável uma ideia, aderir. Isso não faz de você o bobo da corte, seguir os outros. Que eu pedi eu tenho que fazer. Não é isso. Isso é unidade. Você continua sendo inteligente. Você criva antes e delibera depois. Isso é unidade. Então, o professor Fábio Viana disse assim, do filme Fantasmas de Scrooge. Ele era avarento, egoísta, amante de si mesmo, maldizente. Ele terá que encarar revelações de fantasmas do tempo, o presente e o futuro. Então é incrível a ideia de rehologramação do ego, de você ver você mesmo no passado. Já pensou você morrer e encontrar você mesmo? E começar a ter um diálogo consigo mesmo? E discordar de si mesmo, mas na verdade você não sabia. Só depois de muita conversa que você percebe que você está falando com o seu eu do passado. E não sei se vocês lembram daquele meu vídeo dos sonhos, que eu disse sobre o eu superior se comunicando com o eu inferior. Então esse eu inferior aqui precisa escutar o eu superior. E ele fica ligado pelo fio de prata que Salomão disse lá em Eclesiastes. Mas esse eu superior só consegue falar com o eu inferior se tiver a glândula píneal aberta, o terceiro olho aberto, os olhos espirituais. Por isso que tem que evoluir para abrir os olhos espirituais. Porque quando a gente abre os olhos espirituais, a gente passa a ouvir. Você sabe que todo o Apocalipse diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Nós estamos falando de um tema que é 7 olhos. Por que não são 7 ouvidos? Porque pouco importa a metáfora. Se é olho, se é ouvido, se é cérebro, qual membro for, qual sentido for, tudo a mesma coisa. Então quem tem ouvidos, ouça. Poxa, o crente lê isso e não entende. Uma orelha, 2 orelhas. Qual ouvido está falando? Evidente que é de um terceiro ouvido. Você pode até escrever aí, terceiro ouvido. Terceiro olho, terceiro ouvido. Por quê? Porque é o ouvido espiritual. É a sensibilidade espiritual. Então tem que aguçar essa percepção, essa audiência. Está vendo? Essa auditoria, para você passar a ouvir. Tem gente que vai dizer assim, professor, que na verdade escutar é uma coisa, ouvir é outra. E na verdade, professor, que eu ver é uma coisa e enxergar é outra. Bom, talvez na tua verdade relativa seja. No dicionário, não. Ver é ver, enxergar é enxergar, ouvir é ouvir, é tudo a mesma coisa. Mas é que a gente procura palavras para tentar explicar o que é ouvido espiritual e ouvido material. Você está entendendo? Aí a gente não encontra. Veja só, existe diferença entre ver e enxergar? Não existe no dicionário. Mas existem olhos espirituais e olhos carnais. Existem ouvidos carnais e ouvidos espirituais. E na verdade, quem tem ouvido, ouça. Mas que ouvido ele está falando? Está entendendo?
que é interessante, quando os profetas combatiam a idolatria, o que eles diziam? Tem ouvidos? Tem olhos? Por quê? Então, pelo amor de Deus, não tem coisa mais linda do que falar terceiro olho. É o acordar, estrutura cósmica, mundo virtual, tudo interligado, conexão universal.